Vocês todos estão enxergando aí uma tela que aparece várias mini matrizes, certo? Certo, professor. Então tá bom. Aqui eu vou explicar para vocês a ideia do tal do Fix no Optimize dentro de uma aplicação de um exemplo. Essa aplicação que tem aqui nesse artigo é referente à definição de grade horária de professores numa escola de ensino médio. Então, nós temos aqui uma mini tabelinha, ela é simplificada, em que o que cada uma dessas linhas representa? Cada uma das linhas é uma turma, então tem aqui a turma 1, turma 2, turma 3. E aqui é período, período 1, período 2, período 3, período 4. E os números que aparecem aqui são os professores. Então, do ponto de vista dos alunos da turma 1, eles têm aula com o professor 1, depois com o professor 4, com o professor 5 e com o professor 1. Do ponto de vista da turma 2, tem aula com o professor 3, com o 2, com o 2 e com o 6. Do ponto de vista, pode ver isso aqui do ponto de vista de professor. O professor 3, por exemplo, ele dá uma aula no período 1 na turma 2, depois ele fica sem dar aula no segundo período, e no terceiro período, quando eu falo assim, terceiro período, é o terceiro período do dia, né? Se fosse pensar ali das 8 da manhã ao meio-dia, por exemplo, das 8 às 9, 9 às 10, 10 às 11, 11 ao meio-dia. Ele fica aqui com essa janela. E daí tem aqui a aula no terceiro período e termina. E o objetivo aqui dessa grade escolar, nessa maneira, nessa mini simplificação que está aqui, é você diminuir o número total de janelas que os professores têm. Então, se pega aqui no primeiro caso, nós temos o professor 1 com 2 janelas, o professor 2 não tem janela, o professor 3 tem uma janela, o professor 4 não tem janela, né, a única aula aqui que ele dá no dia, o professor 5 tem uma janela e o professor 6 tem uma janela. Mas isso aqui já é uma solução factível para o problema. Nós não temos turma ficando sem professor, não temos professor dando aula em duas turmas ao mesmo tempo. As restrições que são as fortes do problema em si, elas estão satisfeitas. E o objetivo é minimizar o número de janelas. O que nós podemos fazer como uma estratégia de resolução desse problema, pensando quando o problema é grande? Só um pouquinho. É o seguinte, se nós pegarmos essa solução daqui, nós poderíamos fazer o seguinte, eu vou deixar fixo a classe 2 e a classe 3. Não pode alterar nada. As únicas variáveis que podem ser alteradas é aquelas referentes à classe 1. Só com essas variáveis referentes à classe 1, nós conseguimos resolver uma parte do problema. Ó. A gente consegue trocar aqui, no lugar de ser 1451, ser 1154. O professor 1 deixou de ter janela. O professor 5, ele continua dando aula aqui no mesmo horário. O professor 4 veio aqui para o último. Assim como nós fixamos a turma 1, nós podemos pegar numa próxima iteração e fixar a turma 2. Fixamos a turma 2, foi possível fazer uma alteração um pouco maior. No lugar de ficar 3226, ficou 6322. O professor 6, ele dá aula agora aqui no primeiro horário, ele não tem nenhuma outra turma dando aula nesse horário, e a janela dele não existe mais. O professor 3, que tinha uma janela aqui, também não tem mais a janela. E o professor 2, que não tinha janela, continua sem janela. Depois a gente pode pegar e deixar fixa a turma 3. Desculpa, deixa fixa a turma 1 e 2 e deixa livre a turma 3. Fez isso daqui, não alterou em nada a solução. Voltamos
a deixar livre a turma 1. Também não teve alteração na solução. Voltamos a deixar livre a turma 2. Também não teve alteração na solução. Voltamos a deixar livre a turma 3, também não teve alteração na solução. Ou seja, nós completamos aqui um ciclo sem ter alterações na solução. Então não adianta ficar liberando mais uma turma só. Mas nós podemos agora expandir. No lugar de liberar uma turma, liberar duas turmas para poder as variáveis alterarem. E agora liberamos as turmas 1 e 2. Liberamos as turmas 1 e 2, não teve alteração aqui na nossa solução. Vamos liberar a 1 e 3. Quando liberamos a 1 e 3, trocou aqui bastante, ó. O que era 1, 1, 5, 4, agora virou 4, 5, 1, 1. O que era 5, 6, 3, 5, virou 3, 6, 5, 5. O professor 5, que tinha janela, ele tinha uma janela aqui, ele deixou de ter essa janela. O professor 3, que não tinha janela, continua sem janela. O professor 6, que não tinha janela, continua sem janela. Depois nós deixamos fixas a turma 1 e liberamos a 2 e a 3. Não teve alteração na solução. Voltamos a deixar livres a 1 e a 2, não teve alteração na solução. Voltamos a deixar livre a 1 e a 3 e não teve alteração na solução. E daí dessa maneira aqui termina. Por que isso daqui é importante? Porque nós temos muitas variáveis binárias no nosso problema. Essa estratégia de ter algumas delas livres e outras fixas faz com que a resolução desse subproblema seja muito mais rápida. Então, nós resolvemos muito mais subproblemas, né? No lugar de resolver um único problema, você resolveu aqui, no caso, foram 10 subproblemas resolvidos. Só que o tempo para resolver esses 10 subproblemas é bem mais rápido do que o tempo para resolver o problema todo. E essa ideia, então, que gera lá um nome de fix and optimize. A gente fixa algumas variáveis e otimiza. Aqui, a maneira como as variáveis de decisão são representadas, que são variáveis binárias, e ali está só o desenho em si, mas para vocês terem uma ideia em termos aqui do modelo, nós temos uma variável binária, que é a principal, chamada aqui XEPD, que é uma variável binária que indica se o evento E é agendado para um time slot DP, né? Esse DP, que é o time slot aqui, essa combinação aí de dia-período. E o evento é o professor turma, porque já é pré-definido de maneira anterior qual professor vai dar aula em cada turma. Só fica a decisão a ser tomada em qual dia e qual horário. Ali aquela agenda era para um único dia, né? Estava só ali como um recorte simples para ter o exemplo didático em si. Então, embora a gente enxergue aqui no nosso desenho algo sem as variáveis binárias de maneira implícita, para conseguir desenhar isso aqui, todas as variáveis de decisão são do tipo binárias. Ele tem a variável y, que vai indicar se pelo menos uma aula é dada naquele dia pelo professor, a variável g, que é indicado se tem aula geminada, iniciando. Então, aqui tem as diversas variáveis de decisão. Dependendo como for o andamento da disciplina, esse é um dos artigos candidatos aí a realizarmos a implementação. Mas eu queria já passar com vocês essa parte do Fix and Optimize. E daí que vem a ideia de por que às vezes resolver o problema aqui até um determinado período de tempo. Quem tem uma solução inicial, e em cima dessa solução inicial pode usar estratégias como a do Fix and Optimize, por exemplo. Então, em termos de complemento de aula de hoje, eu falei, né, que essa última parte era uma parte aí bem mais curtinha, tá? Era isso aí o que eu queria apresentar aqui para vocês. Tranquilo? Beleza, professor. Bem legal essa última parte aí. Ela assim, é uma math heurística que eu gosto bastante dela.
Primeiro porque a implementação dela não é um negócio complicado de você fazer em termos que vai demandar um tempo grande para você codificar. E os resultados dela são bem legais. Eu vou até passar para vocês aqui o link desse artigo. Eu vou colocar aqui no chat. Isso, professor. Eu ia pedir isso também. Estou pensando aqui, professor. Tem algum caso que e depende do problema para usar isso, ou sempre uma metodística ela vai ser um pouquinho melhor de se trabalhar? É isso que eu estou pensando, porque pode ser que eu implemente e o tempo fique igual, sei lá. Pode acontecer que fique pior. Muito é associado à estratégia de como que você vai fixar e liberar variáveis. Aqui tem uma ideia, né, nesse artigo, que ele faz alguns testes diferentes. Deixa eu achar aqui antes a parte que ele faz como um pré-teste. Não, vai estar aqui para baixo. Deixa eu achar. Uma tabelinha anterior. Aqui, ó. Aqui são estratégias do que. Imagine nesse caso, né, que ele poderia liberar professor, turma, dia, tinham várias coisas possíveis de serem liberadas. E essa ordem ela faz bastante diferença. Então, mas isso é um negócio que tem que ver um pouquinho mais para frente, com mais detalhes, com os exemplos. A ideia aqui principal é isso, que existe uma meta heurística que você pega e de maneira sequencial você fixa parte das variáveis e resolve subproblemas. Isso que é o principal aqui de hoje. Mas em termos de curiosidade, pode ir pegando aqui o do artigo, tem a dissertação do Alisson no PPG-MNE, que foi em cima desse problema, e também ali tem alguns detalhes um pouquinho mais explicados. Beleza? Beleza, professor. Você lembra o sobrenome do Alisson? Alisson Segato de Souza. Tranquilo? Beleza, professor. Beleza? Só vou parar aqui a gravação, o compartilhamento.